A gente vai gravar aí, viu? Eu acho que tá gravando. Tá gravando. Ok, todo mundo tá conseguindo acessar. Toda vez que eu mudo para a tela, para ver quantas pessoas estão, 25. 25 já estão. Tentei entrar na sala e tava lotada, por isso. Conexão no Uhum. Discord. Uhum. O senhor Discord aqui. Acho que tem um pessoal que ainda não viu. Para Everton é para aparecer lotada mesmo. Pronto? E aí, entrou mais gente? 27. Pronto. Bora, galerinha. 27 pessoas ainda. Bom, 29. Ok. Beleza, vamos começar. Vamos começar já. Voltando, então, para quem não estava conseguindo, boa tarde, bem-vindos. A aula, para quem não escutou, a aula estava muito grande, a aula prática, eu dividi em 2 pedaços. Hoje a gente vai apresentar um conceito sobre cross-validation e como comparar algoritmos. E na próxima eu vou botar um novo exemplo para classificar dígitos, tá? É bem legalzinho. Então, vamos lá. O que é cross-validation? Como classificar algoritmos diferentes? Então, voltando. O nosso workflow padrão é pegar os dados brutos, o dataset que a gente tem, extrair os atributos, fazer a divisão dos dados em dados de treinamento e dados de teste, realizar o treinamento do modelo, a gente escolhe um modelo, né? E avalia esse treinamento. Se estiver ok, beleza, manda para a produção. Só que a gente pode voltar aqui atrás e, para ajudar a gente a classificar melhor determinados tipos de modelos, determinados tipos de algoritmos, a gente pode usar uma técnica chamada cross-validation. Então, vamos supor o seguinte, vocês lembram que todas as vezes que a gente cria o nosso conjunto de treinamento, que divide em dados de treinamento e dados de teste, a gente pega aleatoriamente uma parte, por exemplo, 80% para cá, eu estou sem a caneta, então o desenho está ficando bem doido, tá? 80% para cá e 20% para cá. Lembram que, às vezes, a gente faz essa divisão de maneira aleatória e o treinamento pode acontecer bem e, às vezes, não. Então, para evitar esse tipo de coisa, e aí a gente, por exemplo, dividiu lá 80% para treino, 20% para teste, aí escolheu um modelo, aí treinou, aí o modelo não foi tão bom, o resultado. Aí a gente pensa, vamos usar um outro tipo de modelo, um outro tipo de algoritmo. Aí usa o outro tipo de algoritmo, fez a divisão de dados e ele foi bom. Isso quer dizer que o algoritmo é bom ou ruim? Às vezes não. Às vezes foi a divisão do conjunto de dados que não foi tão boa. Então, para a gente evitar que a gente tire conclusões prematuras sobre a qualidade do algoritmo e do modelo que foi treinado, a gente pode usar uma técnica chamada cross-validation. Como é que funciona essa técnica? Em vez da gente pegar todo o conjunto de treinamento e dividir em dados de treinamento e teste, a gente vai fazer uma divisão um pouquinho diferente. Não parece que mudou, mas mudou. A gente continua dividindo um pedaço para treinamento e um pedaço para teste. Sempre que está assim. Um pedaço para teste. Só que do pedaço de treinamento, a gente pode dividir em vários pequenos subconjuntos. A mesma coisa para os testes, tá? A gente pode pegar em vários pequenos subconjuntos. E com isso, a gente testar
o modelo ou o algoritmo nesses vários diferentes subconjuntos. E aí sim, a gente tem uma avaliação melhor se um determinado modelo é bom ou não. Então, deixa eu mostrar para vocês como que seria isso na prática, tá? Então, originalmente, como que a gente faz? Divide aleatoriamente o conjunto de dados em dados de teste e dados de treinamento, tá? Dados de teste e treinamento. Às vezes a gente chama de validação, e depois eu vou explicar essa validação. Só que, em vez disso, a gente pode pegar nossos dados totais, que é o conjunto inteiro, em vez de dividir entre treinamento e teste, a gente faz assim, ó. Pega do conjunto total e cria 5 parcelas de dados, tá? A gente não vai usar mais essa divisão aqui, padrão, tá? Esquece essa daqui agora. A gente divide o conjunto em 5 parcelas. Por exemplo, poderia ser 10, 6, 8, 20, quantas quiserem. Isso vai depender do tamanho total do conjunto de dados que vocês têm. Lá no problema da Iris, a gente tem 150 dados. A gente pode dividir até em 10, não tem problema, porque as classes são equiparadamente parecidas, né? Tem 50 de cada. Já no problema de vinho, a gente tem uma classe que só tem 20 valores, 18 valores. Então, não seria legal dividir em 10. Talvez em 5, em 4, tá? E aí, essa divisão, na verdade, ela é aleatória. A gente cria as 5 parcelas aleatoriamente. Pode ser que a primeira parcela tenha mais dados de uma classe do que de outra, porque é aleatório. A segunda parcela tenha mais classes de um do que de outro. No caso da Iris, como são 150, 50 para cada, provavelmente vai estar mais ou menos equilibrado. Já no caso de vinho, não. A gente pode garantir, e eu vou mostrar para vocês, que o número de elementos para cada classe permaneça o mesmo, ou aproximadamente o mesmo, para os 5 subconjuntos. Então, no caso da Iris, a gente tem 50, 50, 50. Se eu dividisse em 5 conjuntos, a gente teria, são 150 dados, a gente teria 5 conjuntos de 30 indivíduos. Só que esses 30 indivíduos, eu não conseguiria garantir que 10 são de uma classe, 10 de outra e 10 de outra. Para que eu garanta isso, a gente tem que usar uma função chamada Stratified K-Fold. Eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro vamos para o conceito de cross-validation. Então, dos dados totais, a gente pegou parcela 1, 2, 3, 4, 5. O que a gente faz? A gente escolhe uma parcela, a 5, por exemplo, para usar como teste. E aí, as outras 4 parcelas, a gente usa como treinamento. Então, a gente treina o modelo com as 4 dados de treinamento e usa a parcela de teste para testar o modelo. E aí, depois a gente faz o quê? A gente faz o primeiro treino, a gente faz um segundo treino. No segundo treino, em vez da parcela 5, a gente usa a parcela 4 para testar. E usa os dados da parcela 1, 2, 3 e 5 para treinar. Aí a gente faz isso novamente. Só que agora o teste vai ser o subconjunto 3. E o treinamento vai ser o subconjunto, né, a parcela 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 e 5. E a gente faz isso com o treino 4 e com o treino 5. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo 5 treinos. 1, 2, 3, 4, 5. Para esse primeiro treino, a gente pegou 4 parcelas, pegou a quinta como teste, treinou, e aí avalia o modelo. Por exemplo, através da métrica de acurácia. Quantos dados desse conjunto de teste ele acerta corretamente esse valor? Por exemplo, ele pode ter acertado lá 98. Desculpa aí, tá ruim de escrever, mas tá aqui 9zinho mal feito, hein? Vamos lá. 98%. Pensa que isso aqui é 1%, tá? Porque tá ruim de desenhar aqui. Aí no segundo treino, eu peguei a quarta parcela para teste e treinei com a parcela 1, 2, 3 e 5. Vamos supor que agora o meu conjunto tenha dado, o meu treinamento tenha dado 80% de acurácia. Aí depois, 60%. Depois, 95%. Depois, sei lá, 92%.
que eu faço com isso? Se a gente tivesse feito o treinamento como anteriormente, só um conjunto de treino e um conjunto de teste, e tivesse dado um resultado de 60%, por coincidência, aleatoriamente, a gente ia supor que o algoritmo era ruim, ou o conjunto de dados ruim. Em vez de fazer isso agora, a gente divide desse jeito, faz os 5 treinamentos, e em vez de considerar só um valor, a gente faz a média dos valores. Então, na média, 98 com 80, com 60, com 95, 92, vai dar um valor muito mais alto, muito próximo de 90, 88, 90, nem sei, tem que fazer as contas aí, deixa eu ver. 98 mais 80 mais 60 mais 95 mais 92. 85%. Então, na prática, a gente teria um resultado médio de 95% de acurácia. Fora a média, a gente tem que ver o desvio padrão, né? Porque a gente pode ter uma média boa, só que um desvio padrão horrível. Então, a validação cruzada, ou cross-validation, se vocês quiserem ler mais, tem no material que eu mandei lá em PDF, tá? Mas se vocês quiserem ver também, lá na Wikipedia tem também, dizendo o que é o cross-validation. É uma técnica estatística para poder fazer uma amostragem partilhada e dividida, tá? Então, ele vai mudando o meu conjunto de teste, de treinamento, aqui no caso são 8, a cada vez. Então, eu vou treinando o modelo várias vezes. Depois eu faço uma média desse modelo, tá? Tem várias formas de fazer essa separação, essa divisão. Vocês podem lá. O em português ele está mais fraquinho. O inglês ele está melhor, tá? Praticamente não tem nada aqui. Tem um material que eu nem vi esse material. Não sei se é interessante. Deixa eu ver aqui. Se for, eu partilhei para vocês. Mas, bom, enquanto vai carregando, vamos voltar para cá. Então, essa é a ideia da validação cruzada. A gente tem o nosso conjunto de treinamento, o nosso conjunto de teste, só que a gente divide isso em mais ou menos quantidades iguais, pega um para ser teste e usa todo o restante para treinar. E faz isso em quantas vezes vocês partilharam o conteúdo. Vamos lá. Professor, Vamos para o Colab. Então. Eu tenho uma pergunta. Pode dizer. Naquele slide, você utilizou a quinta parcela, né? Uhum. E aí a gente sabe que é feito em cascata. Aí tudo bem. A ordem também influenciaria? Tipo assim, você utilizou a parcela, né? No item 5 primeiro. Ou se eu usasse a primeira parcela para ele até aqui, poderia ser também? Não, então. Nesse caso aqui, o que vai influenciar é a primeira divisão de dados. No primeiro momento em que você tira uma parte para treinar e o resto para validar, aí começa a alterar o nosso esquema de validação. Mas a gente vai usar uma função chamada cross-validation, que, na verdade, ela vai fazer esses treinamentos para a gente. Então, a gente não vai fazer manualmente. A gente vai criar um modelo chamado cross-validation, vai dizer qual é o modelo de aprendizagem, qual é o classificador que a gente quer usar. E a gente só vai dizer em quantas parcelas a gente deseja. Então, é algo muito mais prático do que fazer manualmente. Eu expliquei manualmente para vocês terem noção do que é que está se passando por trás. A gente gera uma média e gera uma variância. Deixa eu mostrar o código agora, que eu acho que vai ficar mais claro. Então, aqui deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. E agora vai. Vocês estão... Bom, tá aqui. Tá dando... bota em tela cheia, que eu acho que fica melhor para vocês, tá? Pessoal, eu não estou acompanhando o chat. Vocês, se fizerem perguntas e colocarem lá no chat, me avisem, porque como eu não estou usando 2 monitores, não está dando para eu ver o que vocês estão fazendo aí ao mesmo tempo, tá? Esse aqui é o código, vocês já têm esse código aí no Google Classroom e no Discord. A ideia desse código é usar um conjunto de dados que vocês já conhecem para facilitar o entendimento da função que eu quero partilhar com vocês. Aí na próxima a gente usa um conjunto diferente de dados. Então a ideia hoje é apresentar um passo a mais do processo de classificação e aprender a função cross-validation, fazer um comparativo dos modelos e usar a função stratified k-fold, tá? Então, eu não vou digitar todo o código, eu já trouxe o código pronto para não perder tanto tempo e a gente vocês poderem ir para a prática, tá?
A primeira coisa, né? Cross-validation, carregando os dados, conjunto de dados. Toda essa parte aqui vocês já conhecem. Então, que é o quê? Importar o Pandas, que é a biblioteca do Python para lidar com dados tabulares. Então, para lidar com tabelas do Excel ou com arquivos CSV, arquivos de dados, etc. O PyPlot, Matplotlib, né? O PyPlot para fazer os gráficos. O arquivo. Nesse caso aqui eu estou carregando o arquivo do GitHub, mas vocês podem carregar o arquivo, vocês já sabem como é que carrega. Deixa eu conectar aqui o meu servidor. Mas vocês já sabem, né? Tem os arquivos aqui, ele vai conectar, conectando. Vocês podem pegar o arquivo e... Pronto. Conectado. Beleza. Tá aqui. Pode fazer o upload. Beleza. Fechar. E eu estou fazendo a leitura do conteúdo e colocando na variável dataset. Dataset é um nome padrão, vocês já estão habituados. Eu agora só vou exibir o formato, porque vocês já fizeram toda aquela parte antes, não há necessidade de ficar fazendo isso tudo sempre, tá? Vamos agilizar. Tem 150 valores com 5 colunas. Lembrando que a última coluna é a classe a qual pertence, chamada inclusive classe aqui, né? Em cima. E a gente tem 50 elementos da classe setosa, 50 da versicola, 50 da virgínica. Pronto. O que tem de novo agora? Vamos lá. Primeiro, do scikit-learn, né? sklearn, model selection. Então, faz parte da biblioteca lá, do pacote Model Selection. Eu estou importando o Train and Test Split. Essa vocês já conhecem, que a gente passa para ele o conjunto de dados X, que são as features, os atributos, e o conjunto de dados Y, que são as categorias, a classe ao qual pertencem os valores X, e ele te retorna automaticamente com a fração que vocês desejaram, o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Além dessa classe, a gente está trazendo também do Model Selection um chamado Cross-Val Score, que é o Cross Validation Score. Ele já vai te retornar a média e o desvio padrão. Então, ele já vai entregar para a gente isso aqui, ó, a média e o desvio padrão que ele calcula, e ele também te dá os valores individuais. E eu vou mostrar os valores individuais para vocês, tá? E eu vou usar o modelo de aprendizagem aí, de Machine Learning, chamado Logistic Regression. Vocês já utilizaram eles em outras práticas. Apesar do nome ser regression, na verdade ele não é regressão, ele é um classificador, tá? É só uma falhazinha que tem, não é uma falha que tem nome, é a forma como ele faz, mas... Então a gente tem, eu transformo o nosso data frame pandas em um array, um array, né? Um array é uma matriz aí, 150 por 5, e eu pego para o X as primeiras 4 colunas, ou seja, todas as linhas da coluna 0 até menor que 4, e o Y são todas as linhas da última coluna, tá? Não é aula de Python, mas isso aqui funcionaria do mesmo jeito. Todas as linhas da -1 coluna é a última coluna, ok? Bom, a gente fez aqui uma separação de treino e validação. Eu peguei para treinar 80% e para testar a validação, na verdade, 20%. Poderia mudar isso aqui, tá? Mas vamos usar desse jeito. Aqui vocês já conhecem. Eu criei um modelo chamado Model, né? Logistic Regression, só com alguns parâmetros, não importa muito esses parâmetros agora. Criei uma variável aqui onde a gente usa Cross Validation. Então, eu instancio um objeto do tipo Cross Validation Score, digo qual é o modelo que eu quero que ele use. Então, o model é esse modelo aqui, o Logistic Regression. Todo mundo está conseguindo ler? Eu aumentei a fonte aí, mas está tranquilo para ler? Tá tranquilo, professor. Beleza. Aumentei mais um pouquinho aí, só para garantia, tá? Qualquer coisa eu movo a tela aqui um pouco. Pronto. Aí eu passo o meu conjunto, que é o X, e o meu conjunto, que é o Y, tá? Aqui não treino e teste. Na verdade, ele vai dividir esse X-train. Tem uma coisa que a gente não falou e eu tenho que falar para vocês. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Deixa eu desenhar aqui melhor. Só para
que a coisa fica um pouquinho mais clara. Na verdade, o meu conjunto total, pronto, ele tem lá, eita, aqui eu tô sem a caneta, tá ruim, viu? Dizem que é por isso que tá ruim, mas... Tá lá, eu tenho o meu conjunto total. Aí desse conjunto total aqui, ó, eu dividi uma parte para o treinamento e outra parte que eu estou chamando para validação. Deixa eu desenhar de outra cor. Validação, tá? Pronto. Aí, no cross-validation, eu deixo esse aqui de validação para o fim do fim do fim, tá? Aí, no cross-validation, a gente divide, esse conjunto aqui. Deixa eu mudar até a cor, para não ficar igual. O que a gente vai dividir é esse conjunto aqui, tá? Nele, eu vou criar a parcela de treinamento, 1, 2, N parcelas aí, 3, 4, e a de teste aqui dentro. Aí eu vou ficar alternando aqui, tá? 1, 2, 3. É só para vocês entenderem o código e não ficar essa ambiguidade. Por quê? No final de tudo, a gente pode usar alguma outra métrica para avaliar o modelo gerado com esse valor aqui. Mas que aí a gente está chamando ele agora de validação, tá? Realmente para validar o algoritmo. Então, esse aqui vai ser o treino real, o azulzinho, treino real. Esse aqui, treino real também, né? Treino real, treino real. E esse aqui, o teste. Teste. E aqui a gente chama de validação. Esse validação a gente não usa dentro do cross-validation. A gente usa ele fora depois, tá? Mas só para vocês terem ideia, então, é isso aqui. Quando eu estou aqui nesse código, criando o train e o validation, esse validation aqui é o verdinho, tá? Não é o teste. E esse train aqui, na verdade, ele é esse todo aqui, ó. É esse cara todo aqui. Lá dentro do cross-validation, ele vai pegar esse cara todo e vai criar essas divisões aqui. E tem o train real e o teste, beleza? Então, esse x-train aqui e o y-train, na verdade, eles são esse cara todo aqui. Esse validation e esse validation é esse aqui. Então, quando eu uso cross-validation, eu vou passar o meu modelo, eu vou passar o meu train, que é o meu x, né, que vai ser subdividido, e o y também, que vai ser subdividido, e vou dizer quantos subconjuntos, quantos grupos a gente vai criar. Para o scoring, para checar se está tudo ok, eu estou dizendo que a gente vai usar a métrica acurácia, que é aquele que checa quantos valores corretamente ele classifica, só o percentual. Quantos foi correto, dividido pelo total. Ok? Alguém quer perguntar algo? Ok. E aí vou mandar exibir o resultado do cross-validation aqui, ó, que eu vou armazenar esse resultado e vou exibir. Esse resultado nada mais é do que um array, que tem uma média e uma variância. A média dos 5 treinamentos, a acurácia aplicada ao resultado dos 5 treinamentos e a variância, tá? Então, vamos rodar para ver? Rodando, 1, 2, 3, conjunto pequeno, bem rápido, muito rápido, tá? Foi 5 aqui? Foi 5. Parece que foram 4, mas foram 5. Na verdade, nem coloquei aqui a variância. Só coloquei a média. Então, vamos lá. Média. O primeiro treinamento deu uma acurácia de 0,87%. O segundo treinamento deu uma acurácia de 91%. O terceiro deu uma acurácia de 100%. Ele acertou todos os valores. E o outro 91% e o outro 95%. Vocês se lembram que no treinamento que a gente fez da Iris, em nenhuma vez a gente chegou em 100%? Todas as vezes era tipo
99%, 98%, porque tinha um ou outra que ele não conseguia classificar de jeito nenhum. Por quê? Naquele momento, a gente estava usando todo o conjunto de treinamento para treinar um modelo. Então, às vezes, o modelo saía bem, às vezes não saía, dependia da amostragem que a gente fez em cada momento. Nesse caso aqui, como a gente pega o treinamento e faz 5 amostragens diferentes, a gente vai ter classificadores que vão ser razoavelmente bons ou ruins, classificadores bons e classificadores perfeitos. A gente não pode considerar que esse cara sozinho é ruim, ou esse cara aqui é bom e esse cara é perfeito. Porque pode dar sorte da gente coletar os dados para treinar bons e os dados para validar fracos, e aí dá 100%. Então, a gente pega e faz isso. Aqui eu vou só exibir novamente esses resultados em individual, né? É a mesma coisa, estou exibindo diferente aqui. Então, o primeiro valor 0,8, o segundo 0,9, 100%, 91%, 95%. Agora, eu vou exibir a média com o desvio padrão. E é importante porque a classificação média agora, ó, 93%. Esse 93% é muito melhor para a gente do que a gente treinar um e pegar 98%. Porque, na média, se a gente pegar amostras aleatórias do meu banco de dados, lá do meu dataset, a gente vai ter um valor 93% de bom. E o desvio padrão está dando 4%, 4,2%. Ou seja, não está variando tanto. Então, aleatoriamente, não é sempre, aleatoriamente, num pior caso, a gente teria 93 menos 4, 89%, e 93 mais 4, 97%. Ou seja, entre 89% e 97%, os meus modelos seriam classificados com esse modelo inteligente chamado regressão linear. Então, o que eu mostrei para vocês agora é como carregar a função, a classe, né, o objeto cross-validation, a classe cross-validation score, instanciar ela, dizer qual é o modelo, conjunto de dados, pegar o resultado e exibir esses resultados, de acordo com a quantidade. Se eu tivesse feito aqui, ó, para 10, vou mudar agora. 10, vamos ver se a média e o desvio padrão vão mudar. Várias vezes ele está dando 100%. Minha média subiu, tá vendo? Para 0,95. E o desvio padrão também subiu, naturalmente, porque ele está oscilando mais. Eu estou pegando conjuntos menores. Então, conjuntos menores têm menos dados e, às vezes, eu vou poder ter um treinamento pior. Tá vendo? Ó, nesse caso aqui deu 0,83%. Foi pior do que da outra vez. Em compensação, mais vezes vai dar melhor. Então, é uma amostragem. Vou voltar aqui para 5. 5. Vou dar aqui de novo. 5, beleza. E a minha média, sim. Ok. Vocês se lembram do caso do vinho, que a gente tinha uma classe com 160 valores, outra com 18, outra com 20, etc. Se a gente pegar e dividir esse conjunto aleatoriamente, provavelmente, se eu dividir em 10, alguns desses subconjuntos não vão ter um representante daquela classe que tem menos elementos. Pode ser que uma subdivisão tenha 5, 10 daqueles 18 e outra nenhum. Como é que a gente vai aprender uma classe que não tem nenhuma amostra, nenhum elemento? Para garantir que a divisão do cross-validation tenha um elemento de cada classe ou a mesma quantidade de elementos para cada uma das classes, proporcionalmente, então não quer dizer que ele vai pegar tipo 10 da primeira classe, 10 da segunda, 10 da terceira, não. Se a primeira classe tem 100 e a segunda classe tem 50, o que ele vai fazer é ele vai dividir proporcionalmente os subconjuntos. Então, se eu dividir em 2 subconjuntos, o primeiro subconjunto teria 50 da primeira classe e 25 da segunda. O segundo subconjunto teria 50 da primeira classe e 25 da segunda. Certo? Ele está distribuindo igualmente, ou quase igualmente, todas as classes através de todos os subconjuntos. Deu para entender isso? Deu para entender isso, pessoal? Não, beleza. Não. Beleza. Vocês falam que às vezes o... Mais ou menos. Tá. Vou desenhar. Melhor.
Deixa eu ver aqui o que eu faço. Desenhar não. Vamos lá pro Excel. Quando ele desenhar aí pra vocês, o frame fica abaixo do vídeo? Fica meio quadrado. Acho que isso é muito da conexão, porque agora eu estou usando o Google, aí o Google, em tese, para mim, ele faz o upload, né, normal. Aí para vocês, acho que vai depender da conexão. Vamos seguir. Também. Vou aumentar aqui. Dá para ver? Tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos supor que meu conjunto de dados seja formado por 3 classes. O total tem 300 elementos, tá? A classe 1 tem 120. Classe 2 tem 80. Não, tem... Ok, 80. Classe 3 tem 100. Beleza. Total 300. Pode ser que, usando cross-validation e só dizendo para ele, cross-validation, eu quero 4 subconjuntos. Subconjunto 1, sub 2, sub 3, sub 4. O cross-validation vai pegar os 300 e vai dividir por 4. Só que ele não vai garantir proporcionalidade. Pode ser que aqui... deixa eu fazer aqui uma coisa. Ele pegue da classe 1, 80. Da classe 2, 10. Da classe 3, 10. Peraí, desculpa. 300 dividido por 4 dá 75. Vamos fazer essa conta aqui direito. 75 daria 60, com 10, 70, com... Pronto. 70... Oh, meu Deus. 60 mais 10 mais 5... dá 75, não é? Eu não tenho 300? Eu pedi para o cross-validation criar 4 grupos. Então, vão ser 4 grupos de 75 valores. 75 aqui, 75 aqui, 75 aqui, tá? Sendo que o primeiro, como é aleatório, ele pegou e botou 60 da primeira classe, 10 da segunda, 3 da terceira. É aleatório, eu não tenho como garantir nada. Aí no segundo aqui, ó, dos 120 que restaram, ele pegou 60 para cá também. Pegou da classe 2, vamos botar aí que ele pegou 5. E da classe 3, 10. Fazer o contrário. Aqui também, 60 mais 5, 65, mais 10, 75. Beleza. Aí lá para o subconjunto 3, ele pegou da classe 1, não, já usei os 120, nenhum. Da classe 2, sobrou 10 mais 5, 15, ainda tem 50 aqui. Classe 2, desculpa, 50. E classe 3, 10 mais 5 para 100, 35. Pronto. E aqui também dá os 40. Aqui também dá 75. E no sub 4 aqui o restante. Classe 1, nenhum, porque tudo já foi dividido lá com a primeira. Classe 2, 10 mais 5, 15 mais 40, 55 para 80, 25. E para a classe 3, 35 com 10, 45, com 65, 35 com 10, 45, com 5, 50, sobra 50. Desculpa aí as contas, mas... Bom, o que eu estou querendo dizer? Eu pedi para o cross-validation dividir em 4 conjuntos os meus 300 valores. Eu sei que 120 desses 300 pertencem à classe 1, 80 pertencem à classe 2 e 100 pertencem à classe 3. Mas a divisão ela é aleatória. Então, aleatoriamente, o primeiro conjunto pegou 60 valores da classe 1. Então, só me sobra 60.
Aí o subconjunto pegou os 60. Então não sobra mais elementos da classe 1 para o subconjunto 3 e subconjunto 4. Se eu pegar esse subconjunto agora para ser o meu teste e aqui ser o treinamento, observe o que vai acontecer. Eu vou ter 120 valores da classe 1 para treino e nenhum para teste, ou seja, ele não vai testar com a classe 1. E ele vai me dizer que vai estar ruim ou bom sem ter testado com a classe 1. Ele não garante a proporcionalidade das classes. Como a gente geralmente tem muitos valores e isso é aleatório, então, por aleatoriedade, essa divisão vai acontecer mais ou menos proporcional se o conjunto for seguir uma distribuição normal, etc. Se a gente quiser garantir que a divisão das classes vai ser feita proporcionalmente a cada quantidade que existe em cada classe, a gente tem que usar um objeto chamado stratified k-fold. O que ele vai fazer? Eu vou garantir que cada subconjunto tenha uma quantidade proporcional de cada classe dentro dele. Então, como é que acontece isso? Eu vou dividir agora usando stratified e vou dizer, olha, eu quero que divida os 300 em 4 grupos. Para que fique mais ou menos proporcional, eu tenho que pegar cada uma das classes e dividir também em 4. Então, no primeiro subconjunto, usando o stratified, tá? Somar subconjunto K, 1 vai ter da classe 1, 120 por 4, 30. Da classe 2, 80 por 4, 20. Da classe 3, 100 por 4, 25. No sub 2, mesma coisa. Porque eu dividi por 4, então eu sei que tem do conjunto da classe 1, 120 por 4, eu pego 30 para cá, 30 para cá, 30 para cá, 30 para cá. E assim vai. Ficou mais claro agora? O que eu fiz foi, na hora de eu dividir os 300, eu divido proporcionalmente na quantidade de subgrupos cada uma das classes que eu tenho. Se eu tivesse 5 classes, eu dividiria a classe 3 aqui. 5 subconjuntos, desculpa, eu dividiria a classe 3 em 5, a classe 2 em 5, a classe 1 em 5. Aproximadamente, né? Se tiver números ímpares, ele vai ter um a mais e um a menos para cada um deles. Ficou um pouquinho mais claro agora o que eu quis dizer? Tem? Ficou. Ficou melhor um pouquinho agora? Hugo, que não está entendendo nada. Deu para melhorar um pouquinho ou não? O que eu estou falando para vocês é só como criar essas parcelas, esses subconjuntos. A gente pode criar isso aleatoriamente. Só que se a gente fizer isso, a gente não garante que, por exemplo, se aqui forem 3 classes, a mesma quantidade de elementos de cada classe vai estar presente em cada uma das parcelas, ou seja, em cada um dos subconjuntos. Quando a gente usa o stratified, que eu vou mostrar para vocês agora, esse Professor, stratified... Oi. fazendo a leitura do chat, né? Emmanuel Hector disse que é normal. Aí Vinícius disse que eu não estou entendendo nada. Emmanuel disse Eu tô normal, vendo com a aqui. carinha. Para Pablo mim piorou mais. Beleza, Vinícius, piorou mais. Beleza. Vida que segue, tá. ainda bem que está gravando. Beleza. Deixa eu tentar falar de novo, então. Vamos lá. Eu tenho... deixa eu ver aqui. Vamos fazer só com 2 grupos? É mais fácil de entender. Desenhar de novo. Vamos lá. Eu tenho lá... Saco, tá muito difícil desenhar aqui. Eu tenho sacos de arroz e sacos de feijão. Tá certo? 4 sacos de arroz e 2 sacos de feijão. Eu quero criar 2 subconjuntos. Subconjunto 1. Subconjunto 1. Subconjunto 2. Ok? Eu tenho 6 elementos.
Eu quero dividir igualmente os elementos. Quantos elementos eu vou ter em cada subconjunto? Tenho 6. Se eu dividir por 2, quantos elementos eu vou ter em cada subconjunto? Hein? Desculpa, eu não estou vendo o grupo aí, sabe? Pode falar aí, galera. É óbvio a resposta. Eu tenho 6, quero dividir em 2. Quantos elementos vão ter em cada grupo? 3. 3. É óbvio mesmo, a resposta é óbvia. Tá. Aí eu posso pegar esses elementos e distribuir aleatoriamente, tá certo? Então, aleatoriamente, eu vou pegar aqui, ó. É aleatório. Eu não sei de onde eles vão vir. Estou pegando aleatório. Então, aqui eu vou ter 1 arroz, 2, 3. E 1 feijão. Desculpa, fiz besteira. Professor. Ó. Aí. Pronto. 1 arroz e 2 feijão. Então, aqui eu vou ter 1 arroz e 2 feijões. Aí, a segunda parcela aqui, meu segundo grupo, eu vou ter o que resta, que é a outra metade. É aleatório. 1 arroz para cá, outro para cá, outro para cá. Não tem mais feijão para distribuir. Então, a gente tem 1 arroz, 1 arroz, 1 arroz. Pronto. Eu tenho 2 grupos. Cada grupo tem 3 elementos do meu conjunto completo. O meu conjunto tem 4 arroz e 2 feijão. Aí eu dividi aleatoriamente. O primeiro conjunto ficou 1 arroz e 2 feijões, e o segundo conjunto ficou 3 arroz. Não está dividido? Não está dividido a quantidade igualmente? Aqui é a classe arroz, e aqui é a classe feijão. Eles estão em quantidade, são 6. Eu tenho 3 aqui e eu tenho 3 aqui. Então, eles estão quantitativamente igualmente distribuídos. Só que se eu pegar um algoritmo para treinar aqui, ó, ele vai aprender que tem arroz e que tem feijão. E aí eu vou testar aqui. Ele só vai conseguir checar se ele aprendeu sobre arroz, mas ele não vai conseguir checar se ele aprendeu sobre feijão. E se eu fizer o contrário, é pior ainda. Por quê? Se eu treinar com esse conjunto aqui, ó, ele só vai aprender o que é arroz. E aí, quando ele for testar com esse, que ele perguntar, ei, fulano, aqui é arroz, aqui é feijão, ele vai dizer que é arroz, porque ele só aprendeu sobre arroz. Então, ele vai errar muito. Aqui ele vai acertar 1 e vai errar 2. O que a gente faz? A gente usa o Stratified K-Folder, né, para garantir que, aleatoriamente, as classes dos meus conjuntos, os dados das minhas classes sejam distribuídos proporcionalmente entre os subconjuntos. Então, o que acontece com o Stratified? Deixa eu ver se isso aqui é borracha. É borracha. Vocês entenderam, todo mundo, a divisão do conjunto em 2 conjuntos aleatoriamente, não é? Tá fácil. A gente pegou 6 elementos, criou 2 conjuntos, cada conjunto tem 3. Como foi aleatório, a gente não tem como garantir que um vai ser colocado num grupo e o outro em outro. É aleatório, pode acontecer de qualquer jeito. Quando a gente usa o Stratified, o que a gente faz é tentar garantir a distribuição de cada classe entre todos os subconjuntos. Nesse caso aqui, a gente só tem 2 subconjuntos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a amostra dividindo. São 2 subconjuntos? Pega a primeira classe, divide por 2. Então bota aqui. 1 arroz para cá, 2 arroz para cá. Então, divide esse aqui em 2 subconjuntos. Divide esse aqui em 2 subconjuntos. Então, vou ter 1 feijão para cá também. E aí, no outro, como eu dividi por 2, então, vem para cá e vem para cá. Eu estou garantindo que eu estou dividindo proporcionalmente todas as minhas classes proporcionalmente entre os meus conjuntos. Nesse caso, um exemplo bem mais simples. A gente só tem 2 classes, arroz e feijão. E o arroz tem 4 unidades, o feijão tem 2, a gente tem 6 no total.
A gente dividiu em 2 grupos de 3. Proporcionalmente agora, a gente tem a mesma quantidade de arroz e feijão que o conjunto todo. E agora, ficou mais claro? Vê as respostas. Sim. Sim? Ficou mais claro agora? Vinícius, Ficou. mais ou menos? Ficou mais claro? Hugo, sim. E aí? Se não ficou, a gente, em um segundo, tentem ler o material, tentem rever a aula e a gente faz um momento de tirar dúvidas, a gente fala de novo, tá certo? Então, como é que a gente garante que eu vou dividir proporcionalmente as classes entre os subconjuntos? A gente vai lá, da mesma forma, importa o train test, importa o cross validation, e o que está diferente para o código anterior? Aqui, ó, a gente importa a classe stratified k-fold. Aqui a diferença. Uso o mesmo modelo, tem lá o meu array, xy, não posso dividir, né, aquele validação e tal. Aí agora eu vou criar. Estou criando um objeto do tipo stratified k-fold. Eu quero criar 5 grupos, tá? 5 conjuntos aleatório, e divide ele também aleatoriamente, né? Faz o shift do meu treino com o teste também aleatoriamente. Eu vou entregar esses conjuntos de treino e o teste de maneira aleatória, e não na ordem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vou entregar o primeiro, depois o 3, depois o 2, depois o 5. Mas essa divisão ela vai estar feita. Vou criar o meu modelo, vou usar o meu cross validation, só que aqui a diferença é o quê? Em vez de eu dizer para o meu cross validation que eu quero dividir em 5, ou em 10, ou em 6, eu vou dizer, eu quero dividir usando o stratified k-fold. Aí eu passo o objeto. Esse objeto vai pegar o meu conjunto de dados e vai dividir em 5, garantindo a proporcionalidade dos indivíduos dentro das classes, e eu vou avaliar o meu modelo. Está aqui os resultados, imprimir os resultados, exatamente a mesma coisa do anterior. Só que, em vez de eu usar CV igual a 5, 10, etc., vou usar quem? O k-fold. Vamos rodar? Rodou. Beleza. 94. Então, no caso da Iris, é normal que isso aconteça, porque tem 50 valores para cada grupo, então, aleatoriamente, a gente sempre vai ter representante das 3 classes. 94 e com um desvio padrão de 0,4. Então, ele lá teve um lá que ele aprendeu 5%, etc. Vamos rodar com 10 divisões aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer. Mesma coisa, né? Ele está bem alinhado, o desvio padrão demora um pouquinho, mas está sempre muito próximo. Alguns conjuntos tiveram 100% de precisão, 100%, 100%, 100%, outros menores, mas é natural que isso aconteça. Esse conjunto de dados ele é bem grande. Ok? É a mesma coisa, a única diferença é eu estou garantindo a representatividade de cada classe em cada um dos subconjuntos. A gente, nesse caso do Iris, tem 3 classes, setosa, vesinosa, etc. lá. Vescola. Aí eu estou garantindo que nos 10 subconjuntos eu tenha um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro. No outro, um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro. E não permitir que aleatoriamente um subconjunto fique sem um representante. Ok? Certo, pessoal? Sim, sim, sim. Beleza. Tá ok. Ok. Toda vez que eu tenho que ficar vendo o chat lá e dar esse efeito espelho aí, mirroring. Efeito 3D. Efeito 3D não, é o efeito Inception. Está dentro do sonho, do sonho, do sonho, do sonho, do sonho. A vontade que vai, daí entra dentro da testa e sai pulando. Vamos lá. Segunda parte. Comparando os resultados. Esse comparativo de resultados é só usar o cross-validation, porque ele te dá uma média boa, então é uma técnica que eu valido um tipo de algoritmo de maneira mais segura. E eu estou usando só uma estrutura de Python, que eu estou pegando os resultados das médias de diferentes algoritmos, colocando no array, calculando desvio padrão e mostrando para vocês... Caramba, desculpa. Uma dorzinha aqui. O professor disse que ele está dizendo que a net de Vinícius caiu, a fibra quebrou, então só está avisando. Que o quê?
A internet, a fibra caiu. Foi, Divi caiu. A fibra quebrou. Tá, beleza. Ok. O Vinícius vai assistir a aula depois de novo. Então, vamos lá. Vamos devagarzinho, da mesma forma. Importando as funções necessárias. Train, test, split. Ok. Caraca. Desculpa, tá doendo aqui. Eu fico me mexendo. Importando stratified. Ok. Importando cross-validation. Ok. Aí agora, em vez de eu carregar só um modelo, Logistic Regression, eu vou carregar outros. Vou carregar o Decision Tree, árvore de decisão. Vou carregar os K-vizinhos. A gente falou na última aula sobre eles. K-Neighbor Classifier. Vou carregar o Linear Discriminant Analysis. Vou carregar um Gaussiano, um classificador probabilístico. E vou carregar o que vocês também já conhecem, baseado em máquina de vetor de suporte, o classificador vetor de suporte. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos. Vou só carregar eles. Carreguei. E agora eu gostaria de comparar todos eles. Não seria bom eu comparar? E aí sim, a gente teria uma visão melhor sobre qual classificador seria o melhor classificador para esse conjunto de dados do íris, tá? O que a gente faz? Divide X train test split do mesmo jeito. Aí agora, só para facilitar os códigos, em vez de eu ficar, cria um, bota o valor, cria outro, bota o valor, cria outro, bota o valor, eu vou criar uma lista de modelos, tá certo? Então, models, estou criando aqui um array, uma lista, né, em Python, um list, vazio, e eu estou adicionando nessa lista 6 elementos. Esses elementos são tuplas. Vocês lembram lá de Python, que Python tem tuplas? Deixa eu criar aqui, ó. Lista, é isso aqui. Tupla, desculpa, lista. Tupla é assim, ó. A tupla, ela é imutável, tá? Quando eu crio ela não muda mais. Então, uma tupla, ela pode ter diferentes tipos de objetos. Por exemplo, Rafael... minha idade, né? 22 anos. Outra tupla aqui. 22 anos não, tá, galera? Sei lá. João, 18 anos. Então, a tupla não muda. Só que eu estou fazendo uma lista de tuplas. Então, minha lista aqui, ela pode ser objeto tupla 1 ou 2. Pronto. Aí eu posso exibir aqui, ó, minha lista. Então, ó, é uma lista, tá, ó, colchete, que tem 2 elementos. A tupla 1, que é Rafael, e uma string e um inteiro, e outro string e outro inteiro dentro da lista. Só revisando, besteira isso, mas vamos lá. Só para vocês entenderem o que é essa parte do código, quem ainda não está ligado no Python. Eu estou adicionando, append, na minha lista, uma tupla. Essa tupla aqui, ó. Essa tupla, ela tem 2 elementos, um string, chamado LR, que é o acrônimo aqui, tá, de Logistic Regression, e o objeto Logistic Regression que eu estou criando, o meu modelo, tá? Então, o primeiro item da minha lista vai ser o modelo Logistic Regression. O segundo vai ser um modelo K-Neighborhood. O terceiro, um SVM. O quarto, um classificador de árvore de decisão. O quinto, o LDA. E o sexto, o Gaussiano aqui, tá bom? Então, tenho 6 modelos dentro de uma lista. Aí eu posso acessar esses modelos com os índices da lista, tá? Vou criar aqui uma lista para guardar os meus resultados. E vou criar uma lista para guardar os nomes, só para depois eu usar no plot. Aqui, ó, essa é uma estrutura do Python, vocês devem lembrar disso, e tem em outras linguagens, eu acredito que deve ter em JavaScript. Nem sei se tem isso em Java, faz tanto tempo que eu não mexo em Java, mas o que ele está fazendo é o seguinte, ele está pegando a minha lista models, que tem 6 indivíduos, esses indivíduos são tuplas, tá? Aí ele pega cada tupla e divide em duas variáveis, uma chamada name e o outro chamada model. Então, ele pega esse, por exemplo, modelo aqui, ó, e
dele ele pega o nome e o objeto modelo. Aí o nome NB, ele atribui a variável nome, e o objeto, ele atribui a variável model. E ele faz isso para cada um dos elementos que está dentro de models da lista. Ele faz isso para esse, depois para esse, depois para esse. É óbvio para muita gente, mas eu estou só explicando como é que funciona em Python para vocês lembrarem. Então, o que eu faço? Eu crio o meu kfold, o meu stratified kfold, tá? Eu tenho que criar sempre, aleatório. Aí, eu faço o meu cross-validation com o meu model, passo o meu xtrain, meu ytrain, meu kfold, digo que a métrica é a acurácia, pego os resultados e adiciono na minha lista results. Então, para o primeiro elemento, botei em results. E na minha lista de nomes, eu coloco o nome do meu modelo, tá? Name aqui. Isso aqui vai vir para cá. Isso aqui, o resultado disso vai vir para lá. E aí eu imprimo. Então, o meu modelo, tal, teve um resultado médio tal, results.min, e o desvio padrão, results.std, que é desvio padrão. Vamos ver o que acontece? Tá aí. Bem rapidinho, ele criou 6 modelos, treinou, fez as médias, calculou o desvio padrão e entregou para vocês. Por quê? O conjunto de dados é muito simples. E esses modelos são simples também. Nem usa GPU, nem usa nada. Então, vamos lá. Para o modelo de... Diga. Não, eu achei legal, top. Uhum. Massa. Então, vamos lá. Modelo regressão linear, média, 94. Desvio padrão, 0,42. Tá. Observem que eu pedi 5 splits. Então, ele fez, para o modelo de regressão linear, ele fez 5 vezes, dividindo aquele conjunto de dados, tirou a média e o desvio padrão. Ele pegou outro modelo, KNN, fez a média e o desvio padrão. E assim vai. Então, nesse nosso caso aqui, ó, 94%, o KNN 95%, SVM 98%, CART 96%, LDA 97%, NB 95%. Qual foi o melhor? Para vocês, qual foi o melhor? Teve 2. O FBM. O FVM. SVM, né? Ele tem No 98 de média Não, e o desvio padrão... O desvio padrão mesmo, de 2%. 0,02. Só que E o LDA também tem um desvio padrão 0,2. Só que a média dele é 0,97. Então, o SVM tem uma média maior com um desvio padrão parecido. Igual, na verdade, 0,2412. Então, o SVM é melhor nesse caso. Nesse experimento que a gente fez, tá? Deixa eu rodar de novo para ver o que acontece. O random state está 1. Deixa eu tirar o random state aqui. SVM continua melhor. Só que tem um desvio padrão maior, tá vendo? Pode ser que o pior caso do SVM, que é o quê? 98% menos 3 dá 95. Seja parecido com o pior caso do LDA, 97 menos 2, 95. Então, estão bem próximos, bem próximos. Se eu tivesse que fazer mais estudos depois, para escolher entre um e outro, eu ficaria testando o SVM e o LDA mais vezes. E descartaria todo o restante. Então, é desse jeito que a gente vai aprendendo um pouquinho, tá? 94, 95, 98, e assim vai. Vou só plotar um gráfico aqui agora, para vocês visualizarem melhor. Observem, aqui vai de 88% até 100, tá? Então, na média, a regressão linear está dando 0,95, quase 0,96. Só que o desvio padrão, ó, tá relativamente alto, então não tá legal. O KNN deu uma média de 0,96. O SVM deu uma média de quase 1, 0,98, foi a maior média. O desvio padrão relativamente baixo. O CART deu uma média 0,96, o LDA deu uma média 0,96, com o desvio padrão ele quase chega no do SVM, ó, para cima, e o NB, a média 0,96, pior caso aqui, ok? Graficamente, um gráfico muito simples, ó, box plot do results e o labels names, que a gente criou aqui, comparação de algoritmos, ele me diz aqui, ó, visualmente eu já sei, o melhor é o SVM, com desvio padrão aqui, e o LDA tem muito parecido com o SVM, só que a média dele é mais baixa, com desvio padrão ele chega num resultado bom do SVM.
Ok? Só exibindo aqui também. Aqui é a lista results. Então, nesse caso aqui, ó, o LR, ele tem a média 0,94 e desvio 0,42. Mas quais são os valores que ele teve? Tá aqui, ó. Primeiro ele acertou 100%, depois 95%, 87%, 91%, 95%. E assim vai. Olha o do SVM. O SVM é qual? É o terceiro. Ele acertou 95%, 100%, 87%, 100%, 95%. Então, bem alto. Beleza, pessoal? Entenderam? Entenderam? Isso aí tem que ser prática, professor, para entender. Porque... Tem que ser prática, é verdade. Mas... Então, vocês vão usar a semana aí toda para bastante práticas, tá? Ó, o que a gente fez de diferente das práticas anteriores? Quase nada. Primeiro, vou voltar. A gente aprendeu sobre o cross-validation. Daqui, ó, é o mesmo código essa parte. Copiei e colei. Mesmo código. Aqui a gente introduziu a ideia do que é o cross-validation, que é a criação de subconjuntos dos meus dados de treinamento. Aí eu vou ter os meus dados de treinamento e o teste alternando ao longo dos treinos. E eu digo, ó, eu quero 5 treinos com conjuntos distintos. E usei um modelo, fiz a mesma coisa, e aí na hora de treinar, em vez de eu fazer... Lembra que no caso normal a gente faria assim, ó, model fit, e passaria x train e y train. Não era assim? E depois que ele treinou, a gente teria que fazer um model predict com x teste, y teste. Quando a gente usa o cross-validation, dentro dele, ele usa o model.fit com esses 4 subconjuntos e o model predict com esse. E vai fazendo isso alternadamente até o fim, até aqui, ó. E aí ele faz o fit e o predict com isso. Esse resultado de acurácia é desse predict aqui. Só que a gente nem está vendo, porque é o cross-validation que faz isso. Ele só me dá o resultado, a média. Beleza? Isso aqui, pronto, foi o que a gente fez de diferente nesse código. Usou o cross-validation. E não usou fit predict. Depois, a gente entendeu que é muito importante fazer uma distribuição, quando usa o cross-validation, proporcionalmente entre as classes. O que foi de diferente? Está aqui, ó, stratified k-fold. E a gente cria o objeto lá no cross-validation. Em vez da gente dizer quantas classes, quantos subconjuntos a gente quer, a gente usa o modelo. Dentro do modelo, a gente diz quanto a gente quer. Que foram 10, mas pode rodar com 5. Depois, para comparar os resultados, a gente só fez criar uma lista, na verdade 3 listas, a lista modelo, adicionou os modelos nessa lista, criou uma lista resultados para guardar os resultados do cross-validation, e uma lista nomes, só para pegar esses nomes aqui. Nem precisava dessa lista aqui. Mas, e a gente criou um gráfico. Só. Absolutamente mais nada. Simples, claro e super fácil. Ok? Ok. Deu para entender. Hoje foi tranquilo. Dúvidas? Bom, o importante de hoje é dar um passo a mais em classificação, já que na fundamentação de IA, os modelos que a gente criou foram todos de classificação. Então, só refazer classificação seria muito óbvio. Vocês já fizeram uma prática, que é a dos vinhos. Professor, qual é o exercício de agora? Vocês vão começar, podem se juntar em grupos lá no Discord, eu posso ficar circulando eventualmente para tirar dúvidas até 3 horas da tarde. Não vai dar tempo, óbvio, de fazer tudo, mas o exercício é muito simples. Muito, muito, muito simples. O que vocês vão fazer? Vão pegar o código de vocês, que vocês já têm, do vinho, o feito, não é o limpo, tá certo? Exercício prático, comparativo com vinhos.
Simples. Peguem lá o código que é a extração de atributos, praticamente copiar e colar. Pegue a parte de divisão e vão fazer o quê? Adicionar o cross-validation e executa. Depois, pega o mesmo código e, além do cross-validation, coloca o stratified e executa. E tá faltando aqui. Dei mole. Eu fiz o upload do errado aqui. Eu quero que vocês façam comparativo. O 4 aqui em tese. É isso que eu estava vendo. Eu não estou conseguindo baixar. O notebook eu consegui baixar, mas o outro não, tá certo, ó. Tá certo aqui, ó. Comparativo entre modelos e cross-validation com stratified key-folder, certo? Tá certo aqui, ó. Eu quero que vocês façam um comparativo e o cross-validation com stratified. É praticamente, pega o código do Vinho, que já está pronto, rodando bonitinho lá, vem aqui no cadê recente? Abrir notebook. Vem aqui no comparativo Iris, que a gente acabou de fazer. Tá feito, o código aí no Discord tá ok. O Iris está funcionando, copia, cola e acabou-se. Estou pedindo o exercício mais fácil para vocês aí copiar e colar. Vocês podem baixar aqui, ó, arquivos da aula prática, ver material. Todos os arquivos estão aqui. Notebook. Esse Winner não vai não, professor. Esse Winner ele abre diretamente no Excel. Ele abre Excel. Mas se você baixar, pode usar o CSV que vai funcionar. Mas pega o arquivo do Notebook Wine de vocês e editem lá. E só mudem o nome com essas coisas. E pode ir aqui também, ó, no Discord. Cadê? Que streaming, cara. Discord. Tô assistindo filme, né? Bom, vem aqui, ó, em material, suplementar classificação. E tem aqui, ó, arquivos da aula de hoje. Spoiler. Na verdade, o spoiler é o arquivo, tá? Ok? Só para vocês visualizarem, ó. Fecho o livro. O material que eu partilhei. Começa aqui, ó. Aprendizagem supervisionado, conceitos e definições. Parará. Então, ele diz, indutor é esse modelo criado, tá? Exemplo, é um exemplo de registro. É um dado. Atributo, vocês sabem o que é atributo. Feature, né? Classe, a categoria que ele pertence. Conjunto de exemplo, o nosso dataset. Então, a gente tem as features, ó, aqui, cada coluna, e a gente tem a classe que ele pertence. T1 é o exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Classificador ou a hipótese é a função que eu estou usando lá no meu modelo. Ruído é quando os dados têm classes mal classificadas. Conhecimento domínio é quando as ideias que a gente tem. Modo de aprendizagem. Bom, erro, precisão, acurácia, ó, erro médio quadrado, distribuição das classes, quando eles são distribuídos proporcionalmente, igualmente, ou quando eles têm distribuições desproporcionais, erro majoritário. Aqui está em português, muitas das coisas que a gente aprendeu em inglês. Tentem ler, entender, poda, completude, consistência, matriz de confusão, a gente já falou, confusion matrix. Quando ela é só de duas classes, a gente tem o falso positivo e falso negativo. Quando é com 3, tem vários, falso positivo, falso negativo, ó, o verdadeiro, aquela explicação toda. Custo do erro, regra, blá, blá, blá. Bom, avaliação de algoritmos, métodos de amostragem, então as amostras. Aí a gente tem o holdout, que é o cross-validation, tá? Amostragem aleatória. Stratified cross-validation, aqui, ó. Leave one out é o que a gente usou como cross-validation, desempenho de algoritmos, calculando média, desvio padrão, variância, comparando algoritmos. Bom, enfim, tem muito material para vocês lerem, são 20 páginas aí, bem fácil. E tem o material daqui, tem a aula gravada, tem as práticas. Comecem aí as práticas. Vou parar a gravação. Pronto. Vão entrando lá no Discord, partilhando a tela de vocês, se quiserem fazer em grupo, tá?
Se não quiserem fazer em grupo, podem fazer individualmente, não tem problema. O legal da prática, eu vou ficar rodando aí com vocês alguns minutos, e se tiverem dúvidas, podem tirar entre si, vocês já se conhecem, né? E pronto, beleza? Vou findar. Tem alguma dúvida agora, antes de começar a prática? Não? Tem? Não? Tem? Não, professor. Agora não. Ok. Vou parar a gravação. Se ele deixa. Interromper a gravação. Ok.